أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Eu recitei os versículos 262 a 267 do capítulo 2. São 6 versículos do Surat Al-Baqarah. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, a similitude daqueles que despendem a sua riqueza pela causa de Allah é como a similitude de um grão de trigo que produz 7 espigas, com 100 grãos em cada espiga. E Allah multiplica-o ainda mais para quem quer que seja que ele aprove. E Allah é beneficente, todo conhecedor. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo, Deus Todo-Poderoso
estava mencionando como é que seria a vivência, como é que Deus poderia dar a vida aos diferentes nações. Como é que Deus, como nós tínhamos lido nos versículos anteriores, que quando um profeta passou de uma cidade, de uma aldeia, que depois foi explicado que era Jerusalém, e quando ele passou, já tinha destruído a cidade inteira, a nação inteira. E ele surgiu um desejo no coração dele, como e quando Deus vai levantar o povo, a nação de novo. E depois Deus mostrou os incidentes que iriam acontecer nos próximos 100 anos e disse que em 100 anos essa aldeia vai ser reconstruída, as pessoas vão ser restabelecidas. E depois, no caso de Abraão, também nós vimos que surgiu um desejo no coração dele também, que como Deus vai levantar os verdadeiros, o Siddiq, como é que vai levantar os profetas, como é que vai levantar os carentes entre o meu povo. E Deus deu uma solução para ele, dizendo que você deve cuidar bem as suas progenie, deve educar, deve criar, criar bem aos seus, educar bem, dar os verdadeiros ensinamentos para o seu povo, para os seus filhos, e sim, depois, a partir deles, vão surgir vários profetas, vários povos, várias nações. E agora falando, dando continuidade de como a sociedade, como as nações podem ser restabelecidas, quais são as soluções? Deus deu aqui mais uma solução, que é sacrifício financeiro. Que através de sacrifício financeiro, um povo inteiro pode se manter firme, pode se sustentar por muito tempo, pode, através de ajuda a um ao outro, podem manter sempre equilibrados e também unidos entre eles como a sociedade. E também falando como Deus iria falar sobre esse fato, então, obviamente, Deus também iria dar, sempre que Deus fala algumas lições ou alguns ensinamentos, ele aprofunda mais para que as pessoas possam entender a grandeza do ensinamento ou do mandamento, ou qual é a lógica, qual é o raciocínio desse mandamento, por que a pessoa deve seguir esse mandamento e quais são os pontos negativos se a pessoa deixar de seguir. Ou se não deixar, né? Então, se a pessoa seguir, mas com uma forma incorreta. Por exemplo, a oração é obrigatória para um muçulmano, mas mesmo há pessoas fazendo oração, mesmo que eles fazem 5 orações diárias, Deus disse que a oração não é aceita. A oração deles não é aceita. Então, não é só, Deus não só disse para fazer algo, mas também incentivou de fazer de forma correta. Então, nesses versículos hoje, nós vamos ver quão importante é o fazer sacrifício financeiro, tanto para a pessoa individual quanto para a sociedade, e também qual é a forma correta de fazer o sacrifício financeiro e são quais formas que a gente deve sempre evitar de fazer na hora de fazer o sacrifício financeiro. Aqui Deus diz, primeiro, antes de tudo, Deus deu uma esperança para as pessoas. Deus deu uma promessa para as pessoas, dizendo que a semelhança daqueles que despendem a sua riqueza pela causa de Allah é como a semelhança de um grão de trigo que produz 7 espigas e com 100 grãos em cada espiga. Quer dizer, 700 vezes. Um trigo, um grão de trigo dá, duplicando, fazendo triplicando, dá até mais de 700 vezes. Mas no caso de Allah, Deus diz, e Allah multiplica-o ainda mais para quem quer que seja que ele aprover. E Allah é beneficente.
Quer dizer que não é difícil para Deus de duplicar ou multiplicar essa riqueza. Mas sim, a pessoa tem que gastar na causa de Allah, pela causa de Allah, e não pela causa de, não tendo as intenções, segundas intenções, que sim, na verdade, aqui Deus vai falar nos próximos versículos também, que a pessoa não pode ter segundas intenções. A intenção deve ser pura. A intenção, quando a intenção é boa, quando a intenção é sincera, a pessoa está fazendo sacrifício financeiro com sinceridade, então Deus prometeu que sim, Ele vai multiplicar essa riqueza. E nós vemos os exemplos no início do tempo, quando o santo profeta pediu aos seus companheiros, aos seus discípulos, de fazerem sacrifício financeiro. Mesmo que eles eram muito pobres, mesmo que eles não tinham nada para trazer, mas tudo o que eles tinham, traziam para o santo profeta, pela causa de Allah. Quando foi pedido fazer migração, eles deixaram as casas, eles deixaram os parentes, eles deixaram os familiares, eles deixaram os filhos para trás e saíram de casa pela causa de Allah. E depois vejam como Deus recompensou-os, como Deus multiplicou cada coisa que eles tinham deixado atrás por causa de Allah. Se eles tinham deixado os amigos para trás, Deus criou grandes amizades, novas amizades para eles. Se eles tinham deixado a riqueza para trás, Deus criou vários meios deles ganharem a riqueza. Se eles tinham deixado as casas para trás, Deus construiu novas casas para eles, construiu novas cidades para eles. E sim, nós vimos que desde o início do tempo do Islã, a promessa do Deus Todo-Poderoso sobre como Deus poderia multiplicar a riqueza se for feito com sinceridade foi cumprida, mesmo no tempo do profeta e depois no tempo dos discípulos, como Abu Bakr, que era o primeiro califa, foi eleito o primeiro califa. Vocês devem ter conhecido o incidente que aconteceu quando foi migrado, quando foi a migração do santo profeta. O Abu Bakr foi com o profeta do Islã, acompanhando a migração de Meca para Medina. A única coisa que eles tinham era um meio de transporte, era um camelo. Era aquele cavalo que eles tinham, aquele animal que eles estavam fazendo, de onde eles estavam viajando. Nada mais eles tinham com eles. Abu Bakr tinha deixado tudo para trás. A família, a casa, a riqueza que ele tinha ganhado durante toda a sua vida. E atenção que ele era considerado rico. Ele era uma pessoa que tinha muitos negócios. Ele viajava bastante para para assuntos dos negócios. Mas quando foi pedido fazer a migração por causa de Allah, ele deixou tudo. E vejam o que Deus concedeu a riqueza divina, riqueza de Deus. Antes de tudo, Deus deu a liderança do povo. Fez a ele como o primeiro califa logo depois do falecimento do profeta. E depois concedeu todas as riquezas do mundo para ele. Mesmo que ele não aproveitou com essas riquezas, ele preferiu ficar humilde, preferiu ficar com a riqueza que ele tinha. Mas, por lado de Deus, não foi injustiçado. Deus deu tudo. E depois vemos os outros companheiros também, todos os companheiros que vieram fazendo a migração, deixando tudo de Meca para Meca e vieram para Medina sem nada, como eles foram abençoados. É por isso Deus disse aqui no final que Allah é beneficente e Ele é tudo conhecedor. Se você estiver fazendo o sacrifício financeiro com a sinceridade, então olha que Deus é beneficente. A riqueza de Deus não tem limite. A riqueza de Deus não vai acabar. Mas sim, vai multiplicando.
Como Jesus, que paz de Deus esteja sobre ele, disse no livro Mateus, acho que é o capítulo 2, capítulo 2, que as pessoas, quando você vai juntar a riqueza para o céu, no céu, não vai consumir ferrugem, nem vai acabar. Mas ele ficou até esse exemplo, que a riqueza que você vai juntar no céu não vai acabar, não vai consumir, nem vai ganhar ferrugem. Mas no caso do Sagrado Alcorão, Deus diz que além de ele não acabar, além de ele não ganhar a ferrugem, ele vai se multiplicando. Deus vai se abençoando ainda mais, mesmo nessa vida. O Sagrado Alcorão ainda foi um passo mais à frente, dizendo que não só a riqueza não vai acabar, mas também vai se multiplicando. Porque Deus é vasto, Deus é beneficente. A riqueza de Deus não tem limite. No versículo seguinte, Deus diz: os que despendem a sua riqueza pela causa de Allah, então não fazem seguir de escárnio ou injúria aquilo que eles gastaram. Para eles está a sua recompensa com o seu Senhor, e não terão temor, nem se afligirão. Aqui Deus diz uma coisa muito clara. Deus diz que se você despender a riqueza, a sua riqueza pela causa de Allah, então a intenção deve ser correta. Se a intenção não é correta, não só o sacrifício financeiro, mas em todas as coisas Deus tem falado isso. Que se a intenção não é boa, a intenção é ruim, então o sacrifício não vai ser aceito, mesmo que é uma quantidade muito grande. Deus disse que, em primeiro, são duas características que foram mencionadas aqui. Em primeiro lugar, manan. Manan quer dizer que você mencionando para a pessoa a sua generosidade. Tipo, olha que eu fiz esse sacrifício. Olha que eu fiz esse sacrifício. Tipo, mencionando várias vezes que a sua generosidade, que olha que eu acabei de fazer esse sacrifício. Ou, o segundo foi injúria. Se você quer prejudicar a pessoa através desse, pode ser humilhação, pode ser que você quer dominar a pessoa, pode ser que você, através desse sacrifício, você quer tirar outros, você quer satisfazer seus outros objetivos, pode ser várias razões. Mas Deus disse que não, você não pode simplesmente ter segundas intenções. A pessoa não deve entender, não deve pensar, não deve considerar que eu estou fazendo um favor para Deus. A palavra manan, que foi usado aqui nesse versículo, do qual o significado, a tradução foi que fazer seguir de escárnio. Um dos significados é o seguinte: que você considerar como foi um favor seu, como você fez um favor para a pessoa ou para Deus. A pessoa gastando muito dinheiro não deve considerar que foi um favor do meu lado para a pessoa ou para Deus, que eu fiz um favor. No Sagrado Alcorão, Deus mencionou no outro versículo, dizendo que Jamununa aleikum an aslamu. Deus diz que eles consideram que fizeram um favor quando aceitaram o Islã. Jamununa aleikum an aslamu. Eles consideram que foi um grande favor que eles aceitaram o Islã. Mas Deus disse que vocês não me dão esse favor, não me falam que isso foi um favor seu, do que vocês aceitaram o Islã. Balillahu yamunnu aleikum an hadakum. Deus diz que, mas, na verdade, é um favor de Deus, que deu a capacidade, que deu força para você aceitar o Islã. Poderia ter acontecido que Deus nem tiver dado a força de vocês aceitarem o Islã, ou capacidade, ou entendimento. E o que vocês fariam? Nada.
Então, na verdade, não é seu favor que você aceitou o Islã, é favor de Deus que fez-vos aceitar o Islã. De mesma forma, aqui Deus está dizendo, se você tiver dinheiro e você estiver gastando dinheiro pela causa de Deus, não consideram que é um favor. Não, não é um favor. Mas, na verdade, é um favor de Deus que está habilitando você, que está dando a força de vos fazer esse sacrifício. Poderia ter acontecido que você não tivesse esse dinheiro. E aí você faria o quê? Nada. Por isso, devem, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo o sacrifício, devem agradecer também. Devem manter humilde. Que isso que estou gastando é só com a favor de Deus que estou gastando. E Deus diz que quando a pessoa tiver essa intenção, a sua recompensa com o seu Senhor, ele vai ter a recompensa com o seu Senhor e não terão temor, nem se afligirão. Uma palavra amável e indulgência são melhores que caridade seguida de injúria. E Allah é suficiente em si e indulgente. Deus diz que se a pessoa tem feito o sacrifício e depois ele vem falando que eu sou muito generoso, eu estou fazendo esse sacrifício, é um favor meu que fiz para a pessoa, pela causa de Deus, Deus disse que era melhor ele ficasse calado, não fizesse nada. Era bem melhor do que fazer o sacrifício de uma grande quantidade e depois, através das suas palavras, prejudicar ou ferir os sentimentos dos outros ou tentar humilhar outra pessoa. Deus diz, uma palavra amável e indulgência são melhores que caridade seguida de injúria. A pessoa pode ficar calado sem fazer nada. É bem melhor do que uma pessoa que faz muita caridade, mas para mostrar, para humilhar a pessoa, para prejudicar a pessoa, para tendo segundas intenções de satisfazer outros objetivos. Deus diz que a pessoa, quando faz sacrifício, ele deve ter feito só pela causa de Deus. No versículo seguinte, Deus diz, ó vós que credes, não tornai vã a vossa esmola pelo escárnio e injúria, como o que despende a sua riqueza para ser visto dos homens, e não creem em Allah e no último dia. O seu caso é como o caso de uma rocha lisa, coberta de terra, sobre a qual forte chuva cai, deixando-a descoberta, lisa e dura. Eles não salvarão coisa alguma do que ganha, e Allah não guia a gente descrente. Aqui foi mencionado mais uma das características que a pessoa deve evitar. Antes foram mencionadas duas características. Uma era escárnio, que mencionar várias vezes que você fez um favor para a pessoa, ou injúria, para prejudicar a pessoa. E agora foi falado a terceira característica, que despenda a sua riqueza para ser visto dos homens. Ele quer mostrar que eu sou muito rico. Ele quer mostrar para a pessoa que eu faço muito sacrifício financeiro. Ele quer que as pessoas consideram-o como uma pessoa que é temente a Deus, que tema a Deus Todo-Poderoso, que é muito carente. Mas Deus disse que não. Essa pessoa também não é aceita. A pessoa não pode mostrar para a pessoa, para outras pessoas, esse sacrifício financeiro. Mas atenção, antes de continuar com a explicação da segunda parte desse versículo, eu quero esclarecer uma outra coisa. Que aqui Deus falando com essa característica que você não deve mostrar para os homens, que não deve ser visto dos homens aquilo que você está despendendo a sua riqueza. É uma coisa muito profunda, né? Porque às vezes fica bem difícil. E nós vemos que há exemplos
em que as pessoas fazem sacrifício, mostrando também. E também no versículo, um dos versículos do Sagrado Alcorão, Deus disse: "Amma bi ni'mati rabbika fahaddith." E enquanto aqueles favores que Deus tem concedido a você, você deve mencionar para as pessoas. Então, não batem certo. Por um lado, Deus está dizendo para não mencionar quando faz sacrifício, para deixar tudo escondido. Mas, por outro lado, Deus fala que deve ser feito aquilo que Deus concedeu, favores, todos os favores, todos os sacrifícios, quando você faz, deve mencionar também. Então, parece que é uma contradição. Mas, na verdade, quando nós mais aprofundamos nesse versículo, nós encontramos que Deus diz aqui, logo depois, Deus diz que despendem a sua riqueza para ver ser visto dos homens e não creem em Allah e no último dia. Essa parte é muito importante e esclarece todas as coisas. Lá está, Deus diz que a pessoa, como Deus disse no outro versículo, que você, quando tiver concedido alguma coisa, quando você faz algum sacrifício, quando você faz alguma virtude, você menciona para as pessoas. Mas aqui Deus diz que não deve mencionar, se não tem crença em Deus e no dia do juízo final. Por que Deus adicionou essas palavras? Porque sempre que a pessoa tem na cabeça e no coração a fé em Deus Todo-Poderoso, e sempre tem a fé que ele vai encontrar um dia com Deus Todo-Poderoso, ele nunca terá segundas intenções de satisfazer outras pessoas, de prejudicar outras pessoas, de humilhar as pessoas através do seu sacrifício. Mas, na verdade, mesmo que ele vai mostrar o seu sacrifício, vai ter para incentivar os outros também, as outras pessoas também, através do seu sacrifício. Então, daqui dá para entender que o sacrifício de mostrar também tem duas partes. Uma parte é negativa, a outra parte é positiva. A parte negativa não é permitida, a parte positiva é permitida. Quando a pessoa faz sacrifício mostrando e tem intenção de humilhar a pessoa, de prejudicar a pessoa, de fazer a injúria à pessoa, ao demonstrar que eu sou muito rico, ou que pessoas começam a fazer louvor a essa pessoa, essa parte é negativa. E não é permitida, foi abolida. Deus disse que não pode fazer. Agora resta a segunda parte, que é parte positiva. Às vezes é importante que você faça sacrifício, você faça virtudes, mostrando para que os outros também, as outras pessoas também, fiquem incentivados. Eles também começam a fazer os sacrifícios. Por isso, por um lado, em alguns versículos, Deus diz que não pode fazer quando tem segundas intenções, quando a sinceridade não é completa, mas quando a pessoa tem essa intenção de satisfazer um Deus único e incentivar outras pessoas, aí ele pode mostrar esse sacrifício também. Aí ele pode. É por isso, em cada coisa. Por exemplo, outro pilar do islamismo, além do sacrifício financeiro, que também é um dos pilares, tem outro pilar que é a oração. 5 orações diárias. E nós vemos que nessas orações também são duas partes. Uma parte é fard, outra parte é sunnah. Sunnah são voluntárias que Deus disse que são preferidas se a pessoa rezar em casa. E fard são aquelas orações que devem ser feitas congregacionalmente, com outras pessoas, para que outras pessoas que também são preguiçosos, que são lentos, que não são muito ativos na fé, nas orações, eles observando as pessoas fazendo orações, eles também ficam ativos. Eles também começam a fazer orações. Por isso, há sempre uma parte que é escondida, há outra parte que é exposta. Nesse caso, como estamos falando do sacrifício financeiro, Deus disse que uma parte
deve ser feita à escondida, e se fosse a intenção de incentivar as pessoas, então é permitida fazer sacrifício financeiro, mostrando para as pessoas, divulgando para as pessoas. E se a pessoa tiver a intenção de mostrar só com segundas intenções de que ele possa mostrar que ele é muito rico, ou para que as pessoas possam começar a louvar a pessoa, para que a pessoa comece a ter arrogância, comece a humilhar outras pessoas. Então aí Deus deu um exemplo que vem agora o seguinte. Deus disse: o seu caso é como o caso de uma rocha lisa, coberta da terra, sobre a qual forte chuva cai, deixando-a descoberta, lisa e dura. Quer dizer que a situação deles é como uma rocha, como fosse uma terra com rocha, que em cima deles tem uma terra tem pouca terra. Mas quando vem chuva forte, essa terra desaparece. Então, a terra não é capaz de plantar nada, de produzir nada. Por quê? Porque a rocha foi descoberta. A rocha saiu para fora. A rocha foi exposta. Se tivesse terra por cima, aí era chance. Aí aí poderia ter acontecido que tivesse produzido alguma coisa. Mas, como a terra foi forte e abaixo também era rocha, então as duas coisas não bateram certo. Da mesma forma, Deus disse que a situação dessas pessoas, que por cima eles começam a fazer o sacrifício, mas por dentro eles são duros. Deus deu o exemplo dessa terra, que por cima eles fazem sacrifício, eles tentam mostrar que somos como uma terra que pode produzir muita coisa, mas por dentro os corações, a situação do coração é como uma rocha dura e lisa, que não pode produzir nada. E quando eles fazem sacrifício, quando vem a chuva, em vez de ajudarem a produzir, ainda prejudica essa rocha, a terra. Então, esse sacrifício financeiro que foi dado à semelhança com a chuva, quando esse sacrifício financeiro é feito pela essa pessoa, o coração fica ainda mais dura, ainda mais lisa. Em vez de produzir outras virtudes, em vez de produzir outras ações, boas ações, em vez de produzir outros sacrifícios, fica ainda mais dura e lisa. E não é capaz de produzir nada. Essa pessoa não é capaz de fazer nenhum sacrifício. E Deus disse: eles não salvarão coisa alguma de que ganha. E Allah não guia a gente descrente. E o caso de que despendem a sua riqueza para procurar a satisfação de Allah e para fortalecer a sua alma é como o caso de um jardim no terreno elevado. Chuva forte cai nele, de modo a que produza os seus frutos a dobrar. E se nele não cair chuva forte, então chuva ligeira basta. Allah vê o que vós fazeis. Agora aqui Deus deu o exemplo das pessoas que fazem sacrifício financeiro com boas intenções, para satisfazer Deus e para fortalecer a sua alma. Aqui, depois eu vou mencionar, depois vou explicar também brevemente essas duas razões pelo qual a pessoa faz sacrifício, né? Primeiro, satisfação de Allah e para fortalecer a sua alma. O que quer dizer a sua alma? Satisfação de Allah é, claro, né? Para ganhar o prazer de Deus. Mas Deus diz que o exemplo dessa pessoa é como o caso de um jardim, num terreno elevado. Chuva forte cai nele, de modo que produz vários frutos, dobrando, multiplicando. E mesmo que não tiver a chuva forte, com pouca chuva, já é suficiente para produzir o fruto. Deus diz que a pessoa que tem coração bom, que faz sacrifício financeiro com boas intenções, o coração dele foi dado exemplo, a semelhança como fosse uma terra num lugar alto, onde há mais oportunidade, onde há mais
chance que possa produzir mais frutos. E nós sabemos quando é uma terra alta, quando é uma terra com muita terra e é uma alta, ela não pode, nem enchente pode chegar até lá, nem pode estragar, nem enchente pode estragar a esse terreno. Então Deus disse que esse terreno é salvo dos vários desastres naturais, dos várias tentativas do coração. Então o coração em primeiro lugar, é salvo das várias tentativas do mundo, e em segundo lugar, mesmo que vem pouca chuva, e como eu expliquei no versículo anterior, que a chuva foi dada à semelhança com sacrifício financeiro. Mesmo que é feito pouco sacrifício financeiro, já é suficiente para produzir os frutos. E mesmo que tiver muita chuva, ainda vai duplicar, multiplicar os frutos. Então, quando a pessoa tem boas intenções, mesmo que seja pouco sacrifício, porque havia dois tipos de pessoas, e sempre existem, né? Há pessoas que são pobres, e tendo em conta esses pobres, eles fazem sacrifícios pequenos. E, na verdade, foi mencionado no Sagrado Alcorão que os descrentes zombavam, zoavam essas pessoas, faziam zombaria. Que, olha aqui, ele está fazendo doação de 2 tâmaras, 3 tâmaras, de 10 tâmaras. Mas eles não tinham mais. Ele tinha 10 tâmaras, ele fazia sacrifício 10, doava 10. Mas, por outro lado, havia pessoas muito ricos e eles ofereciam, doavam caravanas de caravanas pela causa de Deus. E, mais uma vez, os descrentes faziam zombaria, dizendo que, olha, ele está mostrando que ele tem muita riqueza. Mas Deus diz, tanto o primeiro, o pobre, quanto o rico, se a intenção é boa, se o coração é bom, como foi dado o exemplo de um terreno que é elevado, que é um terreno bom, então, mesmo que seja pouco ou mais sacrifício, ele sempre vai produzir os frutos. Brevemente falando aqui, os dois tipos de objetivos. O primeiro foi para a satisfação de Allah. Sempre deve ser feita essa caridade para a satisfação de Allah, que é o objetivo principal. Mas a segunda foi para fortalecer a sua alma. Aqui a tradução foi feita alma, mas a palavra árabe quer dizer anfusihim. Anfusihim, que tem vários significados. E isso é uma tradução, isso não é uma interpretação, isso não é uma explicação. Aqui só pode caber um dos traduções, né? Então, outra tradução é a seguinte, desse versículo, que para a anfusihim quer dizer a vós mesmos, as suas pessoas, a vocês, além de sua alma, você como sociedade. Então, Deus diz, devem despender a sua riqueza para a satisfação de Allah, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para fortalecer a sociedade, os pobres, para trazer um equilíbrio na sociedade. Isso é muito importante. Nós vemos muita gente que faz sacrifício, mas eles não têm fé em Deus. Eles fazem para quê? Porque eles têm empatia para as pessoas, para a sociedade, para os pobres. E eles fazem sacrifício para isso. Então, Deus disse que esse também deve ter um dos objetivos, que a pessoa deve tomar conta dos pobres, deve pensar dos mais pobres e gastar o dinheiro para eles, para o bem deles, para trazer um equilíbrio, para trazer uma balança entre os ricos e pobres, para que tanto os pobres e os ricos possam beneficiar com as riquezas do mundo, para que eles possam aproveitar e pelo menos comerem suficiente, né? Depois, no último versículo, Deus diz, o último versículo de hoje, deseja a algum de vós que para si houvesse um jardim de palmeiras e vinha, com água correndo por debaixo dele, e nele tendo para si todas as qualidades de frutos, quando a velhice o tenha atingido e a sua descendência, o seu progenie, seja fraca, e que um ardente furacão o destruísse e fosse todo queimado, assim Allah vos faz os seus sinais claros, para que vós possais
ponderar. Aqui Deus disse, deu um exemplo para que as pessoas possam ponderar. Deus disse que se para você tivesse muita riqueza mesmo, tem vários jardins de palmeiras, de vinha e tudo mais, e tem vários frutos, e você tiver a sua descendência fraca, e chegar velhice, você sabe que vou falecer, vou morrer. E de repente vem um furacão e destruir toda a sua riqueza, todos os seus jardins e tudo mais. Qual vai ser a sua situação? Como vai ser a sua situação? Como é que você vai agir? O que você vai fazer? Deus agora deu esse exemplo, dando a semelhança que vai acontecer no dia do juízo final. Deus disse que assim Allah vos faz os seus sinais claros, para que vos possais ponderar. Que olha que no dia do juízo final, quando você vai ter essa admiração, que eu tenho muita riqueza no mundo, eu tinha muitas amizades, eu tinha autoridade que dependiam de mim, eu tinha muitos progenie, eu tinha descendência que era muito rica. Mas Deus diz que quando você vai levantar em frente de Deus Todo-Poderoso, cara a cara, nem a sua descendência vai valer nada, vai ser considerada como mais fraca, nem os seus jardins vão ser considerados para nada, vão ser destruídos, nem a seu poder, nem a sua riqueza, nem os seus contatos com os governos, com as autoridades e tudo mais, não vão valer nada, nem a amizade vai valer nada. Tudo perante Deus vai ser destruído. E o que é que vai valer? As suas ações com boas intenções. E aí? Você vai ficar com mãos vazios. É por isso Deus diz, para que vos possais ponderar, para que você possa ponderar e possa fazer sacrifícios financeiros. Em primeiro lugar, possa fazer sacrifício financeiro e, em segundo lugar, possa fazer de forma correta, que foi mencionado aqui nesses versículos. Jazakumullahu ta'ala asnal jazaa. Muito obrigado.